tu encontra essas diferenças e tu enxerga essas diferenças no mapa das pessoas, né? Eu digo, essa questão das habilidades, essa questão do que é essência, o que efetivamente satisfação pessoal, né? Isso são coisas importantes de ver no mapa, né? Sim, porque, como você falou, a diferença de um mapa vocacional e um laudo vocacional, ela é muito, porque o laudo vocacional é exatamente isso, foca nos tipos de inteligência, nas habilidades, o laudo está muito preocupado com aquele resultado. Então, é como se fosse assim, como que aquela pessoa pode se desenvolver e como que aquela pessoa pode trazer melhor resultados de acordo com as suas características, habilidades e aptidões. Mas isso não passa pela seara de como que essa pessoa vai encontrar uma satisfação pessoal. Porque é como que o trabalho, a vocação, ela está muito ligado como o trabalho, muito mais como um meio para atingir algo elevado. Então, assim, muitas vezes, por que essa coisa é vocacional? Tem uma romantização, vamos combinar, que eu sinto que tem uma coisa que tem que ser falado. Existe uma romantização. Tá? Do propósito, com a vocação e o trabalho. Primeiro, porque o propósito muda ao longo da vida. Quando eu tinha 28 anos, meu propósito era ser mãe e construir família. Quando eu tinha 20 anos, meu propósito era terminar minha faculdade, minha graduação, que na época foi o curso de Direito que fez parte da minha formação. Que a formação é tudo que a gente estuda ao longo da vida. Então, no seu caso, o varejo, tudo que você estudou, tudo que você aprendeu na família, tudo que você viveu, a formação, ela é tanto o que a gente estudou academicamente, quanto o que a gente viveu. Então, quando a gente passa por esse tipo, quando acontece esse tipo de busca, quando você faz um mapa vocacional, ele olha muito mais do que o tipo de inteligência e as suas aptidões. Ele olha o propósito da alma, que o mapa fala isso. Ele fala, não é nem o que você vai fazer para evoluir, é como. Eu vejo muito assim, sabe, Alexis? Assim, por exemplo, você tem Sagitário no meio do céu. Não é o que eu vou fazer. O é o que? Não, é como. É sagitarianamente que aquilo vai se dar, que aquele caminho vai se desdobrar. E aí abre um leque, é você acessar aquele arquétipo, igual você, é virginianamente que você brilha. Então, não conheço o seu mapa, mas que você brilha servindo, aprimorando, organizando, catalogando, trazendo uma ordem, uma clareza, uma funcionalidade, uma praticidade. O como é muito importante nessa questão vocacional. E entender os anseios daquela alma, que o mapa consegue mostrar para a gente, igual você falou. A Vênus, ela fala dos nossos valores essenciais, o que agrada a gente. Fala muito de como que a gente tem prazer fazendo aquilo. E a vocação, ela está muito diretamente ligada a algo que você valoriza. Você faz bastante, então, desses mapas vocacionais, né? É impressionante, foi a maior procura que eu tive. E aí é que eu entendi. Muitas pessoas... Agora, sabe o que acontece também? Muita gente está num trabalho que tem a ver, e aí está num momento com crises de identidade e começa a questionar a vocação. Não sei se já aconteceu isso com você, às vezes a pessoa chega querendo, mas tem tudo a ver o que ela está fazendo, a forma como ela está fazendo. Mas a questão, o jeito que ela está emocionalmente, aí você tem que olhar que direções ela está passando, que ciclo da vida ela está passando. E eu vejo que a vocação, muitas vezes a pessoa ela acha que ela está com uma crise no trabalho, mas é uma crise de como que eu poderia estar funcionando melhor. De como que eu poderia estar em plena potência se não fossem questões familiares, culturais, crenças, bloqueios. E o que mais pega, quando você falou também dos pais, né? Os pais têm uma função muito importante. É muito importante. Eu vejo no meu caso, quando eu era jovem, só pelo meu autoconhecimento, eu já tinha uma intuição que eu tive uma vontade de fazer psicologia.
Isso eu estou falando de quê? Quase 30 anos atrás, quando eu tinha 17 anos, exatamente. Naquela época, a psicologia, as terapias, o autoconhecimento não era visto como é hoje. E meu pai já meio que vetou. Então, naquele momento, eu já tive meu impulso vocacional, eu já tive o chamado, eu ouvi o chamado, mas uma questão social, cultural, familiar me vetou. Se eu tivesse feito o meu mapa vocacional naquela época, eu teria batido falando, mas é o que eu quero, é o que combina comigo, é o que eu escolho. Eu não tinha feito meu mapa vocacional aos 17 anos. Quando eu tive a crise de carreira, que no dia da minha colação de grau em Direito, eu quis sair correndo do meio, eu tenho ascendente em peixes, aquele confronto com aquela realidade, que aquele seria o meu futuro para sempre. E estou falando de 2001, não era uma coisa que você falava, vamos mudar de carreira, né? Formei em Direito, eu ia fazer o quê da vida? Naquele momento, se eu tivesse feito o meu mapa vocacional, eu teria sustentado aquilo. Porque quando eu fiz meu mapa vocacional, ele me apaziguou. Falei, gente, eu não sou louca, eu não sou uma aquariana rebelde, eu simplesmente funciono muito melhor assim do que assim. Se eu seguir o direito, eu vou criar uma ferida existencial que vai ficar aberta, ferida existencial aberta, quando a gente é Word e tem que funcionar como Excel. Legal. Porque assim, então tu está falando duas coisas que eu acho que são muito importantes. A primeira, o mapa astrológico, ele não é uma ferramenta para se fazer uma vez na vida e pronto. Isso você deixou muito claro aqui, que existem vários momentos na nossa vida que nós precisamos consultar o nosso mapa, nós precisamos abrir o nosso mapa, olhar ele e entender que desafios, que momento eu estou passando, que esse momento é completamente diferente de, sei lá, 3, 4 anos atrás, quando eu fiz o mapa pela última vez. Afinal de contas, se passaram ciclos, eu amadureci, eu tive outras experiências. Então, esta questão, muitas vezes as pessoas, eu já fiz o meu mapa astral e eu sou assim. Não é mais, né? Isso era. Então, isso eu acho uma coisa muito interessante. Seja o autoconhecimento puro que vai nos influenciar a fazer escolhas mais sábias no futuro. E uma outra coisa que você tocou muito forte é essa questão de que o jovem, às vezes, ele é obrigado a seguir uma carreira, até mesmo existe aí uma, digamos assim, um próprio sonho do pai ou o próprio sonho da mãe que não conseguiu realizar por si e transfere isso também para o filho como, olha, eu não consegui ser médico, mas meu filho vai ser médico. Tem Ou toda até que consiga, mas quer deixar o legado, quer dar continuidade. Sim, também tem isso. Mas você vai pegar o escritório da família. Você não é louca de não fazer direito e não aproveitar que a família tem um escritório, que você já tem emprego garantido. Imagina o fardo que é isso. Sim. Não, isso é uma coisa... Aí você tem que chamar um constelador para trabalhar junto com o mapa vocacional, porque não adianta. Aí a revelação da vocação pode virar uma crise também. Sim, claro, porque... Nossa, esse mapa está errado, né? O mapa está errado. E, Alex, completando o que você falou, eu falo assim, o mapa nunca acaba. Nem quando a gente morre. Você pega mapa de pessoas que já morreram e até hoje dá para ter insights. A gente consegue traduzir os símbolos. Primeiro isso, o mapa não acaba. Segundo, todos os pontos do mapa, eu sempre explico isso, são promessas, né? São potenciais. Todos aqueles pontos, eles não vibram igual, da mesma forma o tempo todo. Você não sente todos aqueles pontos iguais. Tem momentos da vida, eu pelo menos vejo assim, vejo muito isso também em mapa de criança. Até os 7 anos,
quais são aqueles pontos do mapa que a criança se apropria mais. Essa lua, muito lua demais, é muito o Sol, é muito Mercúrio. Saturno e Júpiter é a partir dos 6, 7 anos que vai sentir. Tem coisas que vão precisar de ciclos, então tem coisas no nosso mapa que aos 18 anos você pode falar o que for que você não vai acessar. Sim. Por quê? Se muda, pelo menos eu sinto muito. Você está no começo, no meio ou no fim de um trânsito, eu já vejo diferença. Por exemplo, você está no início de um trânsito de Saturno, é totalmente diferente do meio. E é totalmente diferente do fim. Se um trânsito a gente já muda como a gente está sentindo, as partes do mapa estão sendo sensibilizadas de formas diferentes em momentos diferentes, que tem a ver com ciclos. Então, isso muda. Aí vem também o contexto cultural, por exemplo, pandemia. Teve um monte de gente que estava feliz, se encontrou, já estava na vocação, mas veio um contexto, veio às mãos do destino, porque é algo muito maior do que a gente, e ela teve que se reinventar, sair da zona de conforto. Não, e eu vejo também o contrário, né, Fernanda? Que veio a pandemia, as pessoas tiveram que ser obrigadas a trabalhar em casa, por teletrabalho, trabalhos online, e se encontraram nisso também, acharam isso maravilhoso. E agora que tem que voltar ao presencial, estão se revoltando com isso aí, estão tendo crises, porque não conseguem mais serem obrigadas a irem todos os dias para o mesmo local, para encontrar as mesmas pessoas, para fazer a mesma coisa que talvez ele pudesse fazer em casa, né? Como cada um lida com essa reinvenção, como cada um lida com as mudanças. Eu faço parte do time que eu tenho dificuldade de voltar para o presencial para trabalhar. Então, por exemplo, eu não voltei a atender presencial depois da pandemia. Mas por quê? Porque eu funciono, esse autoconhecimento do mapa. Eu sei que eu funciono melhor trabalhando sozinho. Eu tenho Saturno na casa do trabalho. Eu tenho Leão, Saturno e Leão na casa do trabalho. Eu gosto de ser o centro, trabalhar sozinha, do meu jeito. Isso faz tanta diferença, porque acontece isso também, né, Alexis? Às vezes a pessoa está na vocação dela, trabalha com o que ela gosta, mas a rotina de trabalho drena. É uma pessoa que tem que ter rotina, que tem que trabalhar de 8 às 18, sendo que às vezes ela funciona melhor à noite. Isso também é uma coisa interessante. Toda essa crise que nós tivemos durante a pandemia, que a gente já sabia que ia ser uma crise realmente, a gente não imaginava era a forma como isso ia acontecer, mas isso está trazendo novos desafios profissionais para as pessoas, né? Porque nós estamos agora, por exemplo, estamos cada vez mais entrando na era de Aquário, efetivamente, e ainda mais nós vamos sentir, já estamos começando a sentir isso agora, com esse Plutão em Aquário. Como é que você está enxergando esses novos desafios profissionais? Como é que você está... que dicas você daria para as pessoas? Enfim, quais são os desafios que nós vamos ter nesta nova era, né? Principalmente para os mais novos. Mas não e só. É uma loucura, porque o que acontece? Quando chega em Aquário, o problema é que já passou para o Capricórnio, né? Então, assim, quando o Plutão em Capricórnio já tem muito, para mim, eu vi muito, não sei se você percebe isso, muito desse sentimento geral de sobrecarga, essa visibilidade da insatisfação com o trabalho que aumentou, essa sensação de desvalorização profissional, e principalmente esses conceitos capricornianos, né, de esforço, de sacrifício, meritocracia, que eu acho que vai acontecer algo que até todos nós vamos ficar assim. Por exemplo, volta... Eu nunca... Quando eu era jovem, eu sonhava, eu juro para vocês, quando eu viajava, eu levava aquele toca-fitas com uma mochila só de fitas, aquele peso, e eu pensava assim, meu Deus, podia tanto existir uma coisinha pequenininha, e nessa coisinha pequenininha todas as músicas,
todos os filmes. Quando que a gente imaginaria que num celular você conseguiria trabalhar, se comunicar, ver vídeo? Eu acho que o nível de transformações que a gente vai viver vai ser desse nível, da gente mudar, vai ser mudança nos rumos da humanidade de uma forma muito aquariana. Então, acho que essa parte de robotização vai ser absurdo. Isso aí, assim, é muito Plutão em Aquário. O que eu acho? Que, por um lado, vai ter muita desigualdade, porque Plutão vai acentuar isso, Aquário fala muito disso. Então, assim, muitos empregos vão sumir, já estão sumindo. Já estão sumindo, assim, agora isso está sendo real. Eu fui no Pão de Açúcar, na Renner, já tem o lugar lá que você não passa pelo caixa, você não fica mais na fila. Então, muitos empregos muitos trabalhos vão ser eliminados. E a gente já tem visto isso. Aí, detalhe, Urano em Touro já está preparando um pouco isso também. Sim. A nossa forma de lidar com os nossos valores, os valores, os recursos, conceito do que é estabilidade, do que é segurança, do que é garantia, forma de lidar com o tempo, com os recursos naturais. Então, assim, eu acredito que tem que ter uma visão muito mais humanitária. Eu acho que essa parte de terceiro setor vai aumentar. Agora, eu fico com medo de algumas coisas, tipo assim, possessões coletivas. Eu tenho muito receio disso, manipulação de massas. E isso vai interferir também nas relações de trabalho. Sim. Mas essa questão ligada também, né, aos direitos humanos, a igualdade, eu vejo que tem que olhar sustentabilidade, meio ambiente, ecologia, aquela preocupação com a humanidade. O senso social, o senso coletivo, mas assim, falando assim, é meio romântico, né? Urano em Touro já está quebrando com essa questão da estabilidade e da segurança, né? Tudo aquilo que a gente achava que era seguro, que não ia mexer, vide, por exemplo, consolidação das leis trabalhistas, né? Isso era um negócio imexível e simplesmente Urano chegou e rompeu algo que criou quando Urano estava em Touro pela última vez, 84 anos antes, lá na Constituição de 1934. E aí, então, assim, a gente já está percebendo que, quer dizer, alguns já perceberam, outros estão começando a se dar conta de que não tem mais nada de estabilidade. As coisas estão completamente instáveis, o que é uma coisa natural de Aquário, né? A flutuação, né? E aí eu diria assim que o interessante talvez seja as pessoas entenderem que elas vão ter que ser muito adaptáveis, vão ter que ser muito flexíveis e vão ter que, sim, querer gostar de estudar, né? Gostar de buscar entender o mínimo que seja das coisas novas, gostar o mínimo que seja de usar tecnologia, de mexer, mesmo que a pessoa tenha, sei lá, seus 60, 70, 80 anos, ela vai ter que buscar digamos assim, esta visão que eu acho que é muito aquariana, de jovialidade, né? de as pessoas serem, não importa a idade, mas serem adaptáveis e flexíveis a essas novas situações que estão que podem vir a acontecer e que nós não imaginamos o que possa vir a acontecer, né? Mas daí eu acho que aí vem uma coisa que eu queria que você me falasse um pouco, porque eu acho que uma coisa muito importante nisso é o talento pessoal de cada um. Porque o talento de cada um ele vai ser fundamental para que a gente consiga suplantar esses desafios. E quando você me fala de talento, indo um pouquinho para o astrologuês,
Eu associo o talento à casa 5, enquanto dons, aptidões, aquilo que eu faço com prazer e que eu faço bem, autoexpressão. Há um pouco a casa 2 de recursos monetizáveis, mas a casa 5 no sentido de o que eu posso criar, o que eu tenho que eu posso criar. Então, por exemplo, eu vejo quem tem uma casa 5 bem posicionada, uma casa 5 que funciona bem, é demitido, acabou a empresa, o governo não tem dinheiro para pagar, aquela pessoa cria e se mostra e se reinventa com mais facilidade do que quem não tem. Então, quando eu vejo um talento, eu associo muito talento também a essa, não só aquele potencial, mas como que eu utilizo esse potencial. Porque senão vira semente, né? Semente temos várias. Que tem a ver com os dons. Mas aquilo que você desenvolve, além de dom, vai se tornando uma habilidade. E uma coisa que eu vejo também é a interdisciplinariedade. As pessoas que conseguirem fazer maiores conexões, não ficar no bitolado, né? Eu sou isso e acabou. Eu sou astrólogo. Não. É um astrólogo que tem uma visão de filosofia, que tem uma visão de teologia, que tem a sua. Você não, pelo menos eu vejo assim, que você não fica sendo um astrólogo que fica preso na astrologia. É um astrólogo que a astrologia guia, mas outros conhecimentos, outros saberes, a gente faz pontes, conexões. Isso eu já vejo agora, esse ano, com esse Júpiter em Gêmeos, que quem fizer algo mais híbrido, fizer de mais de uma forma, unir isso com aquilo e isso, eu já vejo com Júpiter em Gêmeos dando uma... Porque é isso, a gente pode fazer isso e assim, e tentar fazer desse jeito também. E você percebe isso também? Sim, percebo. E aí tu não acha que, por exemplo, signos como Touro, Leão, Aquário e Escorpião, que são signos fixos, são mais teimosos, mais persistentes de mudar, não levam uma desvantagem aí nesse negócio? Levam, por exemplo, talvez os taurinos, como eles estão sendo muito remexidos, agora eles já estejam mais amaciados. Mas depois de um trânsito de Urano, a gente nunca mais é o mesmo. É um trânsito diferente. Sim. Mas sim, gente, eu acho que a reinvenção para esses signos. Eu tenho muito mutável no mapa, ainda sou aquariana, para mim não é tão difícil. Mas a mudança é a única certeza, né? Hoje não basta ser um bom astrólogo, que você saiba astrologia, que você goste de pessoas, que você tenha ética, tenha estudado. Você ainda tem que ser produtor de conteúdo. É isso aí. Mais do que isso, tipo assim, não adianta, não basta você fazer mapa muito bem. Você tem que saber fazer live, você tem que saber fazer texto, tem que saber editar vídeo. Olha, a gente já está vivendo isso. Sim. E quem não faz, fica para trás. E essa pessoa que não tiver conhecimento, que não tiver adaptação, que não entender que ele precisa ele precisa criar algo novo, ele precisa trabalhar com criatividade, aceitar a modernidade, esse sim vai ser substituído pelo robô, né? Não tem jeito, ele fica para trás, né? Isso está sendo muito dinâmico e muito desafiador. E aí, esse é o grande receio que eu tenho, é exatamente isso, é o abismo que talvez se abra de uma forma muito grande entre aqueles que detêm o conhecimento e aqueles que não vão ter condições de acessar esse conhecimento. Não sei como é que tu está vendo isso. O povo que atua aquarianamente, né? Trabalhando com guru. Outra coisa que eu acho também são a setorização. Eu acho que vai aumentar um pouco essa coisa das tribos, sabe? Dos setores, porque o aquário tem um pouco disso. Da turminha, né? Da panelinha. Tem muito disso. Eu acho que vai ter muito disso. E, assim, essa área da tecnologia, né, gente?
É quase aquela coisa do transhumanismo, de muitas vezes o ser humano ser superado pelo robô. Isso é uma coisa preocupante também. E a questão ética disso. Sim. Enfim. Vamos ter que ver ainda, né? Vamos ter que ver ainda. Mas eu acho que são muitos desafios e eu acho que o mapa astrológico ele pode nos dar muitas respostas, pode nos ajudar muito com relação a isso. E é muito além da carreira, é muito além do que você vai dar certo profissionalmente. É o como que você vai servir pelo trabalho, tendo mais realização profissional e pessoal. É aquele encaixe. A vocação ela tem a ver com aquela. Tanto que eu até fiz uma vocação, vem do ou vocare, que tem a ver com o chamado interno, ou do vocatus, que tem a ver com o chamado divino. Então, tem que ter uma coisa que vem de dentro para fora, mas tem também algo que é de fora para dentro, que é como se fosse algo maior que se conecta com esse chamado interno. Eu percebo assim, eu acho que eu dei uma romantizada, mas você pode estar cansado, mas é aquela sensação que você está fazendo assim, isso que eu faço, a forma como eu faço é uma extensão daquilo que eu já sou. Mas, de novo, eu queria chamar a atenção. A Casa 5 ela é extremamente importante. Muitas vezes, no mapa vocacional, a gente dá muita atenção para as casas 2, 6 e 10, que são as casas de como é que eu vou ganhar dinheiro. Como do laudo vocacional, do laudo, as casas do laudo. As casas do laudo, que são chamadas também as casas de trabalho, né? Como eu ganho dinheiro, casa 2, casa 6, como é que eu lido no meu dia a dia com os meus colegas de trabalho, como é que é meu método de trabalho, e a casa 10, efetivamente, que é a casa da vocação, da carreira e tudo mais. E aí a gente costuma olhar muito quais são os elementos, quais são os signos que estão nessas casas. Isso é importante, efetivamente, mas a casa 5 é uma coisa que me chamou a atenção agora, como sendo a casa da virada de chave e a casa que vai te trazer satisfação, porque é algo que tem a ver com a tua autoexpressão, com a tua criatividade. É a casa do criar, efetivamente, né? E a 11 também, Alexis, porque a 11 ela fala muito das nossas esperanças e sonhos, dos nossos projetos futuros, dos nossos, né, daquele ideal mais elevado, do meu lugar no mundo. E outra coisa, né, que é muito importante, como eu me relaciono com os outros, porque a casa 11 é a casa das conexões, é a casa que eu tenho. A gente sabe que uma pessoa que tem uma habilidade de comunicação, uma habilidade de se relacionar com as outras pessoas, ela tem, que aí é uma questão jupiteriana também, né? Ela tem muito mais possibilidade de oportunidades, porque ela está se comunicando com as pessoas estão enxergando ela tem essa capacidade de acessar, digamos assim, os segredos ou as informações antes dos outros, né? Casa 11 também, né? Realmente. Aqui são tá conectado, né? Muito legal. Fernanda, nós já estamos indo, né, para a finaleira aí. Eu queria te agradecer muito por esse nosso encontro aqui. É sempre um prazer conversar contigo. Eu aprendi muito hoje aqui com relação a essa o prazer é meu, eu também aprendo muito com você. E o que assim, para finalizar, o que você gostaria, de repente, de deixar como recado para as pessoas? Enfim. Uma coisa que me vem muito é o seguinte, quando a gente buscar a nossa vocação, muitas vezes, por isso que eu falei do eixo 5-11, muitas vezes o que nos motiva é algo um pouco egocêntrico, né? A gente foca muito no prazer.
E tem uma diferença entre o prazer e a satisfação. O prazer é um estado momentâneo. A satisfação é um estado mais permanente. Então, muitas vezes, quando eu vejo as pessoas falando de vocação, de chamado, elas estão muito mais olhando para o prazer do que para a satisfação. E a vocação, ela está muito mais ligada à satisfação do que ao prazer. E, às vezes, essa satisfação, ela vem exatamente de ser renunciar àquele hedonismo do prazer para você e, muitas vezes, de servir, de pensar no todo, de estar gerando valor para o mundo, de estar sendo útil. Então, é uma reflexão que, para esse tema, porque assim, a gente poderia falar de marcador. Eu sempre falo, qualquer assunto que você quiser fazer, o mapa aborda. Tem os marcadores vocacionais, os marcadores de sucesso de carreira que o mapa traz. Mas essa consciência de que prazer é diferente de satisfação, para um recorte vocacional, eu acho que faz toda a diferença. Sim. Porque é muito infantil focar só no prazer, né? Sim, sim. Não, interessante, eu gostei dessa última dica aí. Bacana, já até anotei aqui. Eu adoro as nossas trocas, Alex. Eu aprendo muito com você. Mas né? Sempre eu acho bonito isso da gente ter trocas, inclusive fazer mapa com mais de um astrólogo. Estudou com um, experimenta fazer aula com outro, porque sempre o outro traz o seu olhar. É sempre complementar, né? E sempre que um astrólogo conversa com outro, os dois saem ganhando. Que tem a ver exatamente com essa questão aquariana de compartilhamento das coisas, né? De que, afinal, as coisas têm que ser acessíveis para as pessoas. Agora, é você que vai utilizar esse ferramental. Não interessa se esse ferramental ele tem que estar tem que estar disponível, né? E esse é um dos princípios meus, né? Quando eu te convido aqui, quando eu convido o Edu, quando eu convido, né? Agora tive segunda-feira aqui a Jane também. Quando eu convido outras pessoas, é exatamente para disseminar o conhecimento astrológico, para que as pessoas entendam um pouco mais sobre as questões envolvendo, né, a astrologia, né? Agora, domingo eu vou ter, né? Até o Eli Jones mostrou aí. Domingo nós vamos ter aí com o Krug, nós vamos falar de outro assunto que é interessantíssimo aqui para Porto Alegre, que é Porto Alegre pós 2024, né? Quais são esses ciclos possíveis que a gente vai ter? Interessante. Né? Não, isso é demais, sim. Então, são aprendizados muito legais e eu te agradeço imensamente aí pela tua disposição, aí, pela tua disponibilidade. E é um prazer conversar contigo, aprendi demais. Te agradeço aí. Vamos combinar outro. Eu que agradeço. Sempre que você quiser, é um prazer. Eu acho que a gente tem uma sinergia maravilhosa e é um assunto que faz diferença na vida das pessoas, que essa nossa troca possa chegar para quem precisa ouvir, porque vai ter gente, muita gente está precisando ouvir um bate-papo desse, sem ficar dando aula, né, Alex? A nossa proposta foi um bate-papo que astrólogos e não astrólogos pudessem aproveitar. E para ver como que o mapa pode contribuir para essa busca. Sim. E se as pessoas quiserem te contatar, Fernanda, qual é o melhor meio? O melhor meio é o Instagram, que ali tem o link que já cai no meu contato, Fernanda Federman Astróloga. @Fernanda Federman Astróloga. Tá, eu vou deixar ali no link do vídeo e as pessoas vão poder acessar o teu Instagram aí, então. Tá bom? Ótimo, obrigada a todos. Tá obrigada, bom. Viu, querido? Um beijo, então. Obrigado a todos aí. Um abraço. Tchau, Fernanda. Muito obrigado. Beijo. Tchau, tchau.